9 horas e 13 minutos, 9h13, é hora de mais uma edição. Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala Doutor. Ele tá chegando um pouquinho mais experiente, mais vivido, comemorou na semana passada mais um aniversário. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril do ano de 2026. É hora do nosso Fala Doutor. Bom dia, doutor Paulo Viesili. Bom dia, Paulinho. Bom dia, rádio ouvintes aí da Rádio Cruz Alta, Ponto Crítico. Agora Fala Doutor. Muito bom dia a todos vocês. Enorme prazer estar aqui com mais uma manhã, mais uma segunda-feira e mais uma semana de autocuidado. Estamos aqui para auxiliá-los aí no autocuidado. Aí, pessoal, muito bom dia a todos vocês aí. O pessoal já está entrando conosco aí, viu? O Roger Esteves já está aí, a Juliana Ferreira também estão conosco, tá? Aí o Roger está dando um bom dia aí pro Dr. Paulo, um bom dia aí pro Paulinho, boa semana. Bom dia. Na escuta de Porto Alegre, aí Porto Alegre aí direto pro Rio Grande do Sul aí, ó. Muito bem, obrigado, pessoal, estão entrando. À medida também a Cláudia Alegrete está aí conosco, a D'Ambrosio, muito bom dia a você também, Cláudia. O pessoal está entrando aí. Vou aproveitar aqui e já dar aqui um beijo e um abraço aqui às pessoas que eu vou encontrando na semana e a gente vai conversando a respeito do programa. Dona Jandira Perussato da Silva, muito bom dia, senhora. Muito legal, viu? Bom dia, um abraço para vocês. Também a Carlos Otávio Perussato da Silva, muito bom dia a vocês. Também a dona Roseli Tavares, tá? Que é a sogra da Marina, tá? Muito bom dia a todos vocês aí, viu? Muito bom dia. E aí o pessoal, à medida que vai entrando aqui no Instagram, ao vivo e a cores, junto com o Instagram, Facebook do Paulinho Barcelos, da Rádio Cruz Alta também, comigo aqui o Dr. Paulo Viesili. Paulinho. São várias formas, inclusive, para entrar em contato e estar junto com a gente aqui no Fala Doutor. Bem, você pode interagir através do 3343-1207, principalmente se for pelo WhatsApp é melhor, tá? Mas se quiser ligar para cá também não tem problema, pode ligar para fazer a sua pergunta para o doutor, participar do programa. Participa nas nossas redes sociais lá no Face e também no Insta do Dr. Paulo. Lembrando sempre que o Fala Doutor está no ar, num oferecimento de laboratório Novitá. Seus exames em dia. Coisa bem boa, né? É bem isso aí. A agulha nem dói, gente, pelo amor de Deus, é tão rápido. Picadinha. É menos de um segundo. Pá! Já dói foi. Menos que picada de mosquito, que por sinal enche o saco picada de mosquito. Dói menos do que falta de dinheiro no final do mês. Para, Paulinho. Mas é verdade. Não começa. Né? E Instituto de Cardiologia de Cruz Alta, o ICA, também é bom você fazer os seus exames, né? Dar uma renovada aí, consultar com o Dr. Paulo, ver como é que anda o coração. Eu tô falando o coração, o órgão, não o sentimento. Mas ele também dá uma ajudinha, porque é um amigão, né? 62 anos, parabéns, Dr. Paulo. Muito obrigado. 62 anos bem vividos. Obrigado aí pela minha mãe e pro meu pai aí, né? Que num ato de amor me geraram e nós estamos aí, né? Bem forte, como fala o Paulinho, lindão. Lindão. Tá lindão, jovem. 62 com carinha de 35, hein? É vantagem, né, pessoal? Vantagem porque eu não fumo, o cigarro envelhece bastante a pessoa, em torno aí de 15 a 20 anos, né? E também faço exercício físico, bebo com moderação, nada sem exagero. Então isso é muito bem, tá? Um abraço aqui para a Claudete Rockmiller, a Mônica Melo também entrou conosco, a Eni 169 também entrou, né? A Mônica também dando os parabéns aí, ó. Pessoal, ao vivo e a coisa aí, muito obrigado a todos vocês aí, tá? Merece, é um ser de luz. Amém, que assim seja, amém. Também, vamos ver aqui a Schione Simone, a Simone Schione, que às vezes o nomezinho no Instagram é diferente, é difícil e a gente não entende bem. Simone Skonieski, eu acho. Então tá, Simone Skonieski, perfeito, Paulinho, tá bem claro ali, ó. Às vezes a gente na ansiedade, o nervosismo acaba não lendo direito. Então, Simone Skonieski, muito obrigado pela sua presença conosco aqui também. Vamos ao tema de hoje já, Paulinho? Qual vai ser o tema de hoje, doutor? Então, o senhor andou gravando umas chamadas aí falando... da vacina. Da vacina, né? Paulinho, já se vacinou? Eu ainda não tô, né? Tá agora só nos grupos prioritários, eu tenho que esperar, mas eu estou vacinado do ano passado e vou me vacinar novamente esse ano. E tu acredita na vacina, Paulinho?
Claro, totalmente, não tenho dúvida nenhuma. Né? Dúvida zero. Qualquer vacina que é oferecida para a população de forma gratuita e que é importante para a saúde, eu tô lá na fila fazendo. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Pessoal, vamos falar sobre vacinas, que é um tema super importante, é um tema que gerou aí na época da Covid, muita confusão, os negacionistas, inclusive pessoas assim de inteligência elevada, pessoas com muita cultura entraram aí no ato negacionista em relação à vacina. Até médicos aí polarizaram a vacina, né? Tornaram a vacina uma coisa muito mais ideológica do que científica. E a gente tem que sempre estar aí com a ciência pautada, a ciência verdadeira, né? A ciência verdadeira. A ciência às vezes também tem problema, né? Também tem problema. Aqui nós temos ali a S. Vermeyer, né? Muito bom dia para você também ali, ó, S. Vermeyer, tá? E as vacinas, pessoal, desde na primeira década do século passado, lá em 2010, 2020, o Brasil começou a fazer as vacinações e lá começaram os problemas, quase deu guerra civil, tamanho. Então em 1900, então? É, por aí. 1910? 1910. Ah, tá, o senhor falou 2010, 2020. Não, 1900, errei. 1910, 1920. Primeira década do século passado, então 1910, por aí, tá? Então, naquela época lá já tinha problemas, as pessoas... Lá já tinha negacionista? É porque faltava informação, né? Faltava informação e as pessoas, através de medo, tinham medo de se fazer a vacina e ter complicações, né? Hoje em dia, né, o que se tem da vacina? O que é a vacina, por exemplo? Bom, a vacina, ela muda paradigmas de saúde, tá? As vacinas, nós podemos dizer que a saúde, antes e depois dos antibióticos, é uma coisa muito melhor com os antibióticos, e antes e depois da vacinação. É um paradigma que mudou. As vacinas mudaram a saúde no mundo. E nós, brasileiros, podemos ter orgulho. Nós somos um dos países que tem um programa de vacinação, tá? E é modelo para o resto do mundo. Plano Nacional de Vacinação, e é modelo para o mundo. É modelo. O Brasil é reconhecido como modelo. Isso graças ao nosso Sistema Único de Saúde, que é uma política pública, que é para atender a população. Então, desde as crianças, recém-nascido com 30 dias, já tem que se estar vacinando, depois vai aumentando as vacinas das crianças, depois adolescente, depois adulto, e depois as vacinas das pessoas na fase adulta, e depois as pessoas na fase mais idosas, os idosos, né? E é importante por quê? Porque previne doença e diminui também o alastramento das doenças. Por exemplo, na Covid, né? A Covid, a vacina teve dois principais efeitos, né? Reduzir danos, ou seja, se o camarada vacinasse e pegasse a Covid, ela reduziria o impacto, o efeito da Covid, tá? E também para cortar o alastramento da doença, diminuir o alastramento da doença, e foi o que aconteceu. A vacina nos salvou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E no Brasil, infelizmente, a vacina começou com 3 a 4 meses mais tarde por questões políticas, porque infelizmente o presidente passado, ele teve uma postura beligerante, uma postura ideológica e não uma postura científica, e ele atrasou a vacinação. Tanto que, por uma ordem do Superior Tribunal Federal, uma ordem do Supremo Tribunal Federal, que obrigou, então, a fazer as vacinas, tá? A psicóloga, nossa amiga Kelly, está conosco, também a Cirlei está conosco. Muito bom dia para vocês aí, tá? Muito bom dia para vocês aí. E, pessoal, então o que é a vacina? A vacina, ela é uma substância
que ela é parte de uma ou bactéria ou vírus, ela é uma parte que ela é inoculada no nosso organismo. Tem várias maneiras, tá? Por gotinha ou por injeção intramuscular, por injeçãozinha intramuscular, tá? Que é o efeito mais rápido que tem, ou até para as gotinhas, né? Tem até o apelido do Zé Gotinha, né? Que dá ali da poliomielite. Então é muito importante a vacinação, porque ela parte de um vírus ou parte da bactéria que ela é inoculado no nosso organismo, e o nosso organismo entende a vacina como se fosse uma infecção, e o nosso organismo se prepara, ela cria anticorpos, cria defesas, né, no nosso organismo, para que quando nós formos de fato infectados, quando de fato nós recebermos aquele vírus, o nosso organismo já está preparado. Aí por isso que quando a gente está infectado, quando a gente adoece, o que acontece? Aí então o nosso organismo, como já está preparado, com as defesas mais preparadas, combate com muito mais força e rapidez uma doença, né? Então uma pessoa que não está vacinada, ela não tem ainda a defesa para aquela situação da doença. Isso. Quando ela está vacinada, você prepara o exército de imunidade, então, da pessoa, exatamente, dizendo assim, ó, essa batalha pode ser que você lute e caia, então nós vamos treinar para ver como é que é. É bem isso aí. Então ocorre que um preparo das nossas defesas, a gente fica preparado para as nossas defesas, tá? E isso é um grande avanço, E o Brasil é produtor, um produtor, tá? Também a Tânia Lemos, Tani Lemos entrou conosco, muito bom dia a você também, né? Estamos aí. Então, a vacina, ela é uma substância química criada em laboratório, em larga escala, produzido por uma série de tecnologias, que ela possui parte de um vírus ou bactéria, que uma vez inoculado no nosso organismo, ou por injeção subcutânea, ou por gotinhas, ela força o nosso organismo a produzir imunidade, ou seja, defesa para aquele tipo de vírus ou para aquele tipo de bactéria. E quando nós em contato com aquele vírus ou bactéria, o nosso organismo já está espertamente preparado. Está preparado para receber aquela bactéria. Com isso, então, a doença, quando o vírus ou a bactéria nos acomete, com o nosso organismo mais preparado, a gente tem mais rapidez para atacar e diminui a intensidade da doença, seja vírus ou bactéria, tá? E muitas vezes a gente nem pega porque não chega a se manifestar. Então ela é muito importante. Nós temos aí uma série de vacinas, né? Febre amarela, agora tem a novidade aí da dengue brasileira, vacina brasileira. Nós brasileiros temos a mania de achar que nós não somos competentes e capazes, né? O pessoal até fala aí, né, que a gente meio que é cachorro magro, né? Não, é... complexo de... vira-lata. De vira-lata. Complexo de vira-lata. Seria mais bonito se tivesse complexo de caramelo, porque caramelo é tão querido, né? Ficaria melhor. Complexo de vira-lata, pois é. E a ciência brasileira, ela é muito forte, né? Nós temos aí vários institutos, Instituto Butantan, Oswaldo Cruz, são forças poderosas da medicina, da ciência brasileira, né, criado por brasileiros, né, desenvolvida por brasileiros, que são forças muito fortes aí no combate aí a doenças, infecções, etc. e tal. Febre amarela, dengue, chikungunya, né, e sarampo, etc. e tal. Sarampo, tétano, difteria, coqueluche, poliomielite. Então isso é muito importante, né? Então a vacina nada mais é do que ela faz com que o nosso organismo fique preparado para atuar essas doenças que assim for. Então, a vacina reduz as formas graves das doenças, ela reduz internações hospitalares e, obviamente, também reduz a mortalidade por doenças. Então, isso aí já é fantástico. Então, além de você adoecer menos, você interna menos e a população morre menos em relação a isso aí, que é muito importante, né? E ela
diminui as complicações de quem pega uma vacina. Tipo assim, se você pega a Covid e está vacinado, então diminui as complicações, principalmente nos idosos, nas crianças, nas gestantes e naquelas pessoas que têm altas comorbidades, que já tem doença de coração, diabetes avançada, doença de rim avançado, pessoas também que estão em tratamento para câncer ou que têm câncer, que têm a imunidade baixa, né? Isso é bem importante. E outro benefício, as vacinas fazem com que ocorra a diminuição da circulação dos vírus e das bactérias entre a gente. Pois principalmente os vírus, né? Se fala muito, né, doutor, nessa questão do efeito rebanho, né? Que a partir do momento que uma pessoa está vacinada, outra está vacinado, o vírus não consegue circular mais. Exatamente. Isso é verdade também? Sim, tem o efeito rebanho negativo e o efeito rebanho positivo. Efeito rebanho negativo, tu não vacina ninguém e faz com que todo mundo se contamine. Todo mundo se contamine de uma vez, tá? Ou seja, você está expondo a população e as consequências a Deus dará. Essa gestão passada aí do ex-presidente queria que fosse assim, que fosse por rebanho, contaminação por rebanho. E tinha apoio, inclusive, de alguns médicos, né? Muitos médicos, inclusive do Conselho Federal de Medicina, que teve que se retratar depois, pressionado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Eu lembro, eu entrevistei aqui no programa, eu não vou dizer o nome do deputado, muito conhecido no Rio Grande do Sul, defendendo a questão do rebanho. E depois eu entrevistei um outro deputado, e aí foi muito interessante, também não vou dar nomes. E ele dizia assim: Covid acabou! E daí eu disse assim, mas, nobre deputado, eu estou apresentando o programa em casa porque eu estou contaminado com a Covid. Como é que a Covid acabou? O senhor está dizendo para quem? Mas tu foi uma exceção. Pois é, mas um monte de gente estava... Então, houve muitas polêmicas, né? Teve até um debate bem no primeiro ano da Covid. A ACI fez um debate, inclusive online, eu participei como debatedor, e eu debati com o Osmar Terra, um baita deputado. É esse aí que eu tava falando. Osmar Terra, muito legal, ele criou um sistema único de saúde muito avançado ali em Santa Rosa, que serve de modelo para todo o nosso Rio Grande do Sul, mas infelizmente a postura dele na Covid foi de negacionista, e eu fui o único naquela época que eu fui contra a cloroquina, hidroxicloroquina, que não tem efeito nenhum, que está aprovado, e eu fui sempre a favor da vacina. Eu fui o único contra, está registrado aí, isso aí, e é inegável. Hoje em dia, o que nós temos? Exatamente isso aí, né? Que o que nos salvou mesmo foi a vacina. Pois é, porque eram prescritos alguns medicamentos, né? Se falava em alguns medicamentos, né? Sim. A cloroquina era a mais famosa, né? A ivermectina também estava entre o rol das famosas. Hoje em dia está mais do que provado que cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina para Covid não previne Covid, não serve para Covid, não serve para nada. E aí o mundo ganhou essas matérias e infelizmente o Brasil, né? O governo, né? O governo, que não é política pública, o governo comprou essa falsa ciência e aí tentou botar a goela abaixo aí, né? O que é coisa que não é legal, né? A dona Sinaide também entrou conosco. Um abraço para você aí. O senhor lidou diretamente com a Covid o tempo inteiro, né? Sim, eu ali tive a honra de... A doutora Paula, ela comandou na nossa cidade inteira a Covid. Imagina um privilégio, né? Ter uma médica como prefeita e ainda... Importante, começou com o Wilson, na verdade. Começou com o Wilson, mas depois o Wilson saiu, aí foi a Paula, né? Prefeita, médica e infectologista, né? Ou seja, da área dela, né? Da área dela, né? Imagina um privilégio, né? E nós ali no São Vicente, no Hospital São Vicente de Paulo, eu fiquei o responsável pelas internações na Covid, tanto nas UTIs, as 2 UTIs que tinham Covid, como os leitos de Covid também, que não era UTI. Foi uma época triste, uma época pesada, uma época difícil e que, se Deus quiser e Deus quer, nós não queremos mais ter algo semelhante, mas estamos preparados para ir. Muito bem, a vacina eu já falei que é muito boa, que é benéfica, mas a vacina tem risco? A vacina mata? A vacina dá problema? A vacina tem efeitos colaterais? Claro, né, gente? Claro que sim, a vacina sim tem efeito colateral, como qualquer remédio.
como qualquer remédio, tá? Como tudo, né? Por exemplo, água demais é problema, água de menos é problema. Comida demais é problema, comida de menos é problema. Exercício demais é problema, exercício de menos é problema. Amor demais é problema, amor de menos é problema. Então, tem que ter um equilíbrio. E a vacina, sim, como todo e qualquer medicamento. Por exemplo, tem gente que tem alergia de pirona, tem gente que tem alergia à penicilina, tem gente que tem alergia a benzetacil, tem gente que tem alergia ao Plasil, tem gente que tem alergia a Buscopan. Então, sempre tem os efeitos colaterais. Por exemplo, tem gente que não consegue tomar algum tipo de chá de cidreira. Tem gente que não consegue tomar chá de cidreira, que cai demais a pressão, e é chá. Então, toda substância, ela tem os seus efeitos colaterais. Então, como que a gente fica nessa dúvida? Faz bem ou faz mal? Faz bem ou faz mal? Então, a vacina, sim, tem efeito colateral. O mais comum dos efeitos colaterais das vacinas, o mais comum é uma leve febre, uma febre discreta, algo muito simples, às vezes uma dor no braço que ficou na picadinha, um dia de mal-estar, um dia de febre, ou a maior parte das pessoas sente nada. Eu, por exemplo, quando tomo as minhas vacinas, eu não sinto nada, só a picada lá da vacina e deu. Eu não sinto nada. Tem gente que fica um pouquinho enjoado, que fica com febre, né? Então, depende. Claro, e também tem casos graves, tá? Casos graves que pode acometer o coração, da miocardite, pode acometer o cérebro, da meningite, tem uma doença chamada Guillain-Barré, né? Pode sim, tá? Pode sim, mas é raro, é muito raro, que nem o efeito das vacinas da Covid, tá? Se você se vacinar, tá? Se você se vacinar, os efeitos da Covid, os efeitos da vacina são 5 vezes menores do que os efeitos da própria Covid. Então, por exemplo, uma inflamação no coração. A vacina da Covid pode dar inflamação no coração? Pode, mas é muito raro. E se você não se vacinar e pegar a Covid, então a inflamação no coração é 5 vezes maior, ou seja, 500% maior. 500% maior. Então, a grande vantagem é, de fato, fazer vacina, né? E a gente precisa se cuidar, tá bom? Mirna Viesili entrou, acho que deve ser Mirna, ou ML, Miguel Luiz, tem um ML Viesili, não sei quem é, porque eu tenho um parente chamado Miguel Luiz, que pode ser meu irmão, Viesili, tem a minha cunhada que é Mirna, também, agora ML eu não sei quem é, então ali, ó, que eu acenei para ela ali, tá? E também tem aqui a dona Senaide, ela também está falando que foi muito bem atendida na UTI lá no São Vicente, né? E ela viu isso aí. A Brenda pedia para você me fotografar para enviar para minha filha, Giane, na Unimed, estava sem vacina ainda. Olha só, ela contando lá, né? Que é um maior sufoco, né? Porque as pessoas tinham medo de internar achando que ia morrer, né? Muita gente, obviamente, infelizmente morreu, mas muita gente aí internou e saiu, graças a Deus, né? Muito bem. Então a vacina, sim, é o maior efeito colateral da vacina, é leve, é discreto, não tem problema, dor no braço, febre baixa, mal-estar, cansaço por 1 ou 2 dias, tá bom? Né? E os eventos raros, sim, existem, mas são raríssimos, que a gente tem, sim. Por exemplo, quando saiu a vacina do H1N1, há muito tempo atrás, você se lembra do H1N1, quando saiu? Eu tive pacientes meus que tiveram efeitos colaterais do H1N1, uma doença chamada Guillain-Barré, tá? Que é uma degeneração do cérebro, corre lá. É raro, é muito raro, mas poder pode, tá? Agora, o benefício do H1N1 é muito maior. Então, entre risco e benefício, o benefício é muito maior, é incalculável. Por isso, então, que a gente é a favor, sim, da vacina, né? Então, tem riscos, sim, são raros e o benefício é infinitamente maior que os riscos, por isso que a gente tem que fazer. E a vacinação é exclusiva do Brasil, do brasileiro?
Não, né, gente? O mundo inteiro tem programas de vacina. Uns países mais organizados, outros países menos organizados. Por exemplo, atualmente, nos Estados Unidos, por causa do presidente deles lá, que é um negacionista, que é um presidente que nós estamos vendo, que é um presidente autoritário, que está criando crises no mundo inteiro, agora pegou no pé do Papa, ele é negacionista, e ele botou lá como secretário de saúde, lá é secretário de saúde, para nós aqui é ministro de saúde, lá é secretário, um Kennedy que é altamente contra a vacinação, então estão fazendo uma campanha para desvacinar todo mundo, para que as pessoas não se vacinem lá, né? Lembrando que há 2 anos atrás, na comunidade judaica de Nova York, teve um surto de sarampo, e sarampo grave, onde muitas pessoas morreram por falta de vacina, né? Então, pessoal, é no mundo inteiro, e o Brasil, com todo orgulho. Gente, vamos se orgulhar do nosso Brasil, vamos se orgulhar do Sistema Único de Saúde. Eu posso dizer com tranquilidade, tá, que o nosso Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é exemplo para o mundo inteiro. Temos problemas? Temos sim, mas é muito mais benefício, muito maior o benefício que os problemas. E os problemas do SUS, gente, é causado por quem? É causado por gestão corrupta, por gestão desorganizada, por corrupção, por desvio de dinheiro, tá? Então são por políticos e empresários de má fé, não é pelo sistema em si, mas é alguns políticos, alguns empresários que gostam de afanar o nosso dinheiro, e isso aí é público, não estou inventando nada, estou sendo simplesmente sincero e verdadeiro, que é algo que é o patrimônio nosso, e nós temos que defender o SUS com unha e dente. Por que o SUS é muito criticado? Por quê? Porque existe um lobby estrangeiro para derrubar o SUS, para que empresas estrangeiras assumam a nossa saúde. Eles querem privatizar a nossa saúde. Não vão conseguir. Olha só, privatizaram a água, nós estamos com um problema, né? Bastante problema. São Paulo está com problema de privatização de água, né? Privatizaram a luz, São Paulo lá deu problema, já querem lá desprivatizar, né? E querem mexer na nossa saúde, nós não vamos deixar, não. Por isso que é importante, as políticas públicas são políticas do Brasil. Então, por isso que entra governo, sai governo, ele tem que obedecer política pública. E nós não vamos abrir mão do SUS. Então, o Brasil é exemplo. Vamos se orgulhar. O Brasil é exemplo, né? E quais são as vacinas que nós temos, que nós devemos ter conforme a nossa idade, né? Então, as crianças já com 30 dias já tem carteirinha de vacinação, e as mãezinhas, quando saem do hospital, já recebem uma carteira, uma carteirinha, tá? Uma carteira ali, e essa carteirinha da criança, da infância, tem ali a curva de desenvolvimento, o peso, né? A estatura, quantos centímetros ela vai ganhando ao longo dos meses, também tem ali as vacinas que tem que ser vacinadas, né? Os postos de saúde estão preparados, Cruz Alta está preparada, tem ali os postos que tem as vacinas, tem as equipes de vacinação, tem os calendários, tem as campanhas, tá? E os pais aí têm que obedecer, é importante. Aí agora tem aí algumas informes aí que tem campanhas de pais negacionistas que não querem vacinar seus filhos. Meu Deus do céu. Não, é só acionar o Ministério Público que os pais são obrigados a vacinar as crianças. Saúde pública. E isso está na Constituição. Não é moda, não é modismo, é ciência baseada em pesquisa e em prol da saúde do nosso povo, para proteger o nosso povo. Governo que é governo bom protege o povo. Tá? Para que serve um governo? Serve para comandar o país, para cuidar do povo. É isso que nos interessa. Nós pagamos impostos para nós sermos cuidados. Tá? Isso é bem importante. Eu sou muito incisivo nisso. Nós precisamos ser bastante incisivos nisso aí.
Então as crianças têm o seu calendário de vacinação, tá? E tem que levar em dia. As estratégias de saúde da família, os postinhos, tem que estar atento com isso, assim como os nossos agentes comunitários. Então os agentes comunitários também têm que frequentar as casas, perguntar para as mãezinhas como é que estão as carteiras das vacinações, se as vacinas estão em dias, e ir lá vacinar. E se a mãezinha não vai levar a criança até o posto, então tem que tomar providência para que ocorra o que? O posto vai lá vacinar a criança. Porque às vezes a mãe não consegue sair, está cuidando de um idoso, não tem como sair de casa, não tem como levar a criança. Então tem que ir lá vacinar essa criança. E é muito importante, tá bom? Adolescentes também tem as vacinas. Às vezes dá um problema, né? Porque tem que pegar a autorização dos pais, né? Exatamente. E aí tem alguns que não querem que os filhos adolescentes vacinem contra HPV. HPV é fundamental, as meninas, né? A prevenção do cólon de útero, né? Nós já falamos várias vezes aqui, o HPV é fundamental, inclusive os meninos, tanto meninas quanto os meninos, os adolescentes têm que se vacinar para o HPV, entre outros, tá? Adultos, tem a vacina tríplice viral, né? Tem a hepatite B, tem tétano, difteria. É importante, ainda mais o pessoal que trabalha a construção civil, que trabalha para fora, na área rural, se vacinar a cada 10 anos por tétano é importante. Então, nós temos tudo isso e gratuito, é importante. E os idosos, né? Os idosos, principalmente agora que nós estamos na campanha da vacina para gripe, é super fundamental, é importante, e também junto com a Covid. A Covid não terminou, nós conseguimos diminuir a Covid, mas ela está aí, ainda com cepas mais brabas e resistentes. Então, por isso que é importante, todo ano, fazer a vacina da gripe, todo ano fazer a vacina aí da Covid, tá bom? E é bem importante, todo mundo tem a sua caderneta de vacinação, isso é importante, gravar, registrar as vacinas para ter o controle, né? Isso é super importante, não é bom? Paulinho, acho que vamos fazer o intervalo? Vamos fazer o intervalo. Pessoal, estamos falando sobre vacinas, essa dádiva da ciência para o nosso benefício, e a gente volta já com Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Viesseli. Voltamos. 9 horas e 45 minutos, em instantes tem mais Fala Doutor. Nove horas e 51 minutos, estamos de volta com o Fala Doutor. A nossa temática hoje é sobre vacinas. Tem algumas perguntas aqui, algumas questões, o pessoal falando com o senhor aqui. Quando o senhor quiser eu leio, tá bom? E vamos lá então. Pessoal, então o seu Alberto ligou para nós aqui, sempre um baita amigo participante. Ele falou que na época da Covid tinha um médico aí que falava abertamente que era contra a vacina e desestimulando as pessoas, tá? Então, só para deixar claro e dito que todo e qualquer médico que é contra o programa de vacinação, cabe processo no Conselho Federal de Medicina, tá? Inclusive pode até perder o registro de médico, tá bom? Se comprovado, ele entrar em processo processado e julgado, ele pode perder o registro de médico do Conselho Federal de Medicina, tá bom? Isso aí é norma. Então, hoje em dia, os médicos, embora uma coisa é a pessoa do médico, outra coisa é a personagem médica, a persona médica. A pessoa pode ser contra, mas como médico não. Ele tem que obedecer ao Ministério da Saúde, tem que obedecer às políticas do Sistema Único de Saúde e tem que obedecer às normas do Conselho Federal de Medicina, tá bom? Nós temos que obedecer. Eu posso ser contra algumas coisas, tá? Mas como médico, eu tenho que pegar pelo teor da ciência, pelo que determina, pela determinação das instituições, tá? Então, uma coisa é opinião pessoal, outra coisa é opinião pautada em ciência, tá? Em políticas. Para ficar o exemplo bem claro, eu como comunicador aqui, eu gosto dos 2 times de futebol do Rio Grande do Sul. No lado pessoal, eu não gosto do Inter e gosto do Grêmio. É isso. É isso aí.
tá? É isso aí. Muito bem, muito bem. Eu, como pessoa, eu sou extremamente a favor, e como médico mais ainda, porque baseado na ciência, no Ministério da Saúde, no Sistema Único de Saúde, como política pública, então por dados científicos determinam que tem que vacinar. Então por isso que eu, pessoa, sou a favor, tá? Muito bem. Existe pessoas em especiais que têm que ter uma atenção redobrada para a vacinação, sim, idosos, nós já falamos aqui, principalmente os mais frágeis, tá? Que são mais acamados, que têm doença do coração, rim, pulmão. Gestantes, tá? Gestantes também, pessoas com sistema de defesa comprometidos, pessoas que são portadores de doenças raras, doenças que atingem o nosso sistema de defesa, pessoas que têm câncer, pessoas em tratamento para câncer, né? Também os profissionais da saúde que estão diretamente lidando ali com as pessoas, né? Então essas pessoas têm assim uma atenção especial e um calendário especial. E aí, afinal de contas, realmente a vacina funciona? Realmente, do ponto de vista de políticas públicas, tem benefício? Então eu vou ler aqui para vocês dados de 2024, 2025 e 2026, que já tem dados de 2026 a respeito da vacina da gripe, por exemplo, da vacina da gripe, tá? Então, dados de 2025, tá? Ocorreram uma diminuição de crianças por causa do resfriado, por causa da gripe, do resfriado, em 40% das crianças internaram menos, tá? E em adultos em torno de 50%, né? Também em 2025, houve uma redução de hospitalização de 50% em adultos. 50%, tá? E houve uma redução das consultas ambulatoriais, ou seja, procura nos postinhos, procura na UPA, em torno aí de 50% também. Então, adoece menos, quando adoece, a doença é mais leve, sendo que não há necessidade de procurar auxílio médico. Então diminui a procura de auxílio médico, tá? E nas questões do Brasil propriamente dito, né? Do ano de 2023, 2024, são dados estatísticos do Instituto Butantan, já está publicado na revista Clinical Infection Disease, dados internacionais, né, do Brasil, citado pelo Instituto Butantan brasileiro, uma redução de 52% de internação em idosos, tá? E 79%, ou seja, 80% de diminuição de mortalidade. Então, é muito benefício. A pessoa adoece menos e quando adoece, a doença é menos grave, isso é muito importante, principalmente idosos que são acometidos com outras doenças, com doenças do coração, diabetes, pressão alta, que tem tratamento para câncer, pessoas que têm problema de pulmão, enfisema, tá? Então, esses tabagistas, assim, que tem problema de enfisema, principalmente esses, né? Eles melhoram muito, eles deixam de se complicar bastante aí, tá? O Oscar Oliveira também está conosco, muito bom dia a você. Também a Adriane também do Pilates também está conosco aí, muito bom dia a vocês dois, né? Então, por isso que é importante, ocorre uma diminuição da mortalidade, ocorre diminuição da internação, diminuição da procura por médicos e etc e tal. Então está provado
isso é importante que nós possamos nos vacinar. Vamos lá, Paulinho, vamos aos nossos amigos que estão aí com dúvidas, perguntas, comentários. Registro de algumas questões, não tem muita pergunta mesmo, o pessoal só quer realmente falar de alguns temas aqui. Por exemplo, o Pedro Luiz diz assim: parabéns ao Dr. Viesli, preciso desejar um feliz aniversário para ele. Ah, muito obrigado. A Débora, bom dia, meu amigo Paulinho, Dr. Paulo, voltando à rotina do serviço, escutando vocês. Eu queria dizer pro Dr. Paulo, a Débora, que já tomei a vacina na primeira leva da vacina. Olha que legal. Acho que foi na semana passada, não foi umas 2 semanas mais ou menos. Tem uma outra aqui, pergunta, não diz o nome. Ontem aqui. Teve vacinação na praça, não teve, Paulinho? Não, ontem não, teve sábado. Sábado. Ah, foi um evento na prefeitura, né? Da prefeitura. Teve um evento na praça do Dia Mundial da Saúde, né? O primeiro Dia Mundial da Saúde. Tipo aqueles corredores que o senhor fazia com... Corredor da Saúde. Corredor da Saúde. Da Semana do Coração. Muito legal. Muito legal. Teve no sábado à tarde, apesar que choveu, né? Acabou tirando um pouco do brilho da festa. Podia ir até o final da tarde, início da noite. Mas foi bem bacana. Muito legal. E a vacinação das ESFs, que também tinha na praça, registrou 1.703 pessoas vacinadas. Que maravilha! Parabéns aí à Secretaria Municipal de Saúde, parabéns aí à doutora Paula. Foi bem legal. Bastante idoso, criança. E parabéns a você que foi se vacinar, né, gente? Vamos e convenhamos, né? É nosso benefício. Eu só estou esperando a liberação para os outros grupos, né? Eu estou nos outros grupos. Quando libera, eu vou correndo. Outros grupos, tu fala gremista, é isso? Não, é que eu não consigo me encaixar em nenhum dos grupos, né? Tem uma pergunta aqui, eu só não tenho o nome da pessoa aqui que mandou a pergunta, final telefone 1848. Bom dia. Uma pergunta ao Dr. Paulo, se ele pudesse fazer uma breve explanação sobre as canetas emagrecedoras. Ah, muito bem. Muito bom. Bom, pessoal... Ele falou assim, as canetas emagrecedoras é um tipo de vacina? Não é, tá? Não é. São enzimas que atuam no nosso organismo, mais no intestino, tá bom? Que diminui a absorção de gordura e também acelera a queima da gordura. É uma inovação, tem aí seus 10, 15 anos, mais difundido atualmente. Leva aí uns 2 anos aí para a pessoa perder, tem uns que perdem mais, tem outros que perdem menos. E também só a caneta não resolve, tem que ter uma orientação dietética e também tem que fazer exercício físico. E de fato as canetas emagrecem. Atualmente é um custo elevado, em torno aí de 1.800, 2.300 a caneta, né? Então um custo elevado, não é para todo mundo. E a caneta é um problema. Por quê? Porque a caneta não corrige o hábito que nos leva a ter excesso de peso. Quais são os hábitos que nos levam a ter excesso de peso? Comer demais e não fazer exercício. Tá? Então, a pessoa vai continuar comendo, e usa a caneta. Eu vou no aniversário, vou detonar no aniversário, depois chego em casa e uso a caneta. Não é assim, tá, gente? Não. Para, Paulinho. Tu te controla. Não, mas eu nunca nem pensar em caneta. Capaz? Não, mas é importante, sim, tá efeito, as pessoas mas emagrecem. Eu vi gente com problema de pancreatite e tal, sim, né? Agora também tem os seus efeitos colaterais, tá? Como tem todo muitos remédio, efeitos colaterais. Então não é bem assim, vamos com calma. O mais importante aí é reduzir o que come, tá? Reeducação alimentar, que eu sempre falo, e exercício físico, viu? Essa é a fórmula e funciona. Funciona sim. E é mais rápido, inclusive, até. Se com dedicação exatamente. É rápido. Exato. Fátima Albuquerque, bom dia. Eu também não sinto nada quando faço as vacinas. Abençoada semana a todos. Obrigado pelo tema, Dr. Paulo. Muito bom. A Lucy Mendes também está nos ouvindo, a Graciela Barbosa também. E a Zenaide diz assim, meu nome é Zenaide, Paulinho. Fala pro Dr. Paulo e não Zeneide. Zenaide. Então tá, Zenaide. Desculpa que a gente lê eu digo Zenaide, né? Porque é com S, com Z. Eu não sei se ela usa o som do S ou o som do Z. Eu teve uma vez, não é o caso da Zenaide, teve uma vez um ouvinte que o nome era Claire
Só que eu tô acostumado com as palavras em inglês, Claire, eu chamava ela de Claire. A Claire tá aqui ouvindo e tal. Outra pessoa, né? Daí ela disse assim, não, essa Claire aí não existe a Claire que sou eu ainda. Mas Zenaide é diferente. Né? Mas é um nome legal. É nome legal. Bacana, né? Não desculpa Paulo aí não ter pronunciado direito seu nome. Não Paulo que chuta uma moita tem 50. Daí, Paulinho, fala mal dos Paulo. Mas eu não sou Paulo, eu sou Paulinho, meu amigo. Eu sou Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, que nem o cantor? Paulo Ricardo, que nem o cantor. Mas como eu nasci primeiro, então meu nome é pra mim, eu acho que eu primeiro. É verdade. Bem, de perguntas e falas, é isso aí. Bom, então, ainda nós temos um tempinho, não temos um tempinho ainda? Tem um tempinho sim, eu queria que o senhor falasse, sabe o quê? Um pouquinho, já que a gente saiu um pouquinho do tema, dá para sair um pouquinho do tema ou ainda tem? Podemos, tá. Eu só queria falar, então, antes que o Paulinho entrasse num outro assunto, se ainda tem espaço para a vacina da Covid. Sim, ainda temos que nos vacinar para a Covid, tá? Principalmente... E dá para escolher qual é o tipo de vacina que nem escolhiam. Você lembra que na época da vacina... Que barbaridade. O brasileiro chegou a um tempo que escolhia a vacina. Não, eu tomei AstraZeneca. Eu tomei da fulana de tal. É a vacina que está no ministério, tá, gente? Não, vamos lá, tá? Principalmente mas o senhor lembra disso, né? Sim, lembro sim. As pessoas não iam. Qual é? A gente chega na rádio, amanhã começa a vacinação contra a Covid no Clube Arranca, né? De forma drive-thru. Aí as pessoas, a primeira coisa ligavam aqui para mim, qual é a vacina que vão dar? É a AstraZeneca ou a tal e tal? Daí eu disse, não sabe. Mas se for a fulana, eu não vou tomar. Porque impressionante. Por que isso? Porque teve um ex-presidente, né, que dizia que quem se vacinasse ia ter rabo de jacaré ou então ia virar viado. Dá licença, dá licença, né? Isso aí, em qualquer país aí, já estaria julgado e preso e condenado por fazer uma desinformação pública nisso aí, tá? Os maiores beneficiados para a Covid, da vacina para a Covid atualmente, são idosos, tá, gente? Idosos acima de 60 anos, gestantes, tá? Pessoas em tratamento para câncer, quem tem doenças que tem a defesa diminuída, tá bom? E doenças crônicas, rim, quem faz hemodiálise, quem tem insuficiência cardíaca, quem tem asma grave, quem tem aí enfisema grave aí, são as pessoas, tá? As pessoas que necessitam tomar a vacina, tá bom, pessoal? Doutor, sabe que essa época agora do outono é uma época em que todas as doenças alérgicas respiratórias vêm com força, né? Principalmente quando começam essas mudanças de temperatura, troca a umidade por dias secos, de manhã cedo é 10, 9 graus, à tarde 28, 29, 30. E aí as ites tomam conta. Renite, sinusite, asma, doenças respiratórias, resfriados e tal. Mas eu queria que o senhor, antes de chegar nesse ponto, o senhor falasse um pouquinho sobre viroses. Porque teve muita gente que veio da praia com viroses e tem muita gente ainda... Olha, pelo menos que eu tô de conhecimentos, em toda semana passo por alguém e diz, fiquei atestado 2 dias, estava com uma virose. Isso. O que é exatamente a virose e como a gente pode ajudar o organismo a se recuperar? Perfeito. Paulinho, tu me deu uma ideia para o próximo programa. Nós vamos falar sobre a diferença de resfriado, gripe, sinusite, né? Renite, asites, né? Pessoal, viroses são doenças causadas por vírus, tá? Sejam eles as viroses do nosso pulmão, que é do trato respiratório, ou pelo intestino. E tem virose que afeta os dois, tanto respiratório quanto intestino, tá? Então, as viroses no pulmão dão as infecções das vias aéreas, tá? Quem fica ali com bronquite, sinusite ou até pneumonite, tá bom? E as viroses intestinais nos dão as diarreias, né? As gastroenterites. Isso aí é cíclico, nós sempre vamos ter, principalmente quando tem aglomeração de gente na praia. Então tem o verão, que a gente fica mais exposto, acaba se contaminando mais. E tem também no inverno, que a gente acaba ficando mais recluso, em casa, por exemplo, recluso por causa do frio. Então a gente acaba também se contaminando mais. Então tem as viroses de verão, tem as viroses de inverno e tem as viroses do ano inteiro. Isso a gente sempre vai ter. Então, por isso, tem que ter cuidado.
cuidado para a gente ter na alimentação, na tomada de água, cuidado para não andar com gente contaminada. Isso que eu ia lhe perguntar. É verdade que quando uma pessoa tem virose na família, há uma chance de outros terem virose também? Com certeza. Às vezes não no mesmo tempo, mas logo após? Com certeza, mesmo porque o período de incubação dos vírus é 15 dias, em torno aí de 7 a 15 dias. Então, ele pode estar contaminado hoje, mas vai se manifestar daqui a 15 dias, assim sucessivamente. Pode sim. E nas viroses gastrointestinais, principalmente com mão, tá? Mão, talher, prato. Então a gente contamina a mão, contamina talher contamina prato, contamina louça e vai contaminando todo mundo, tá bom? E as viroses respiratórias, quando a gente tosse, espirra, tem a secreção, a coriza, que a gente acaba também pela mão ou pelo ar contaminando o ambiente. E nós vamos entrar aí, então, na semana que vem, Paulinho me deu uma baita ideia, assim como no ano passado nós também falamos sobre a diferença de gripe, resfriado e as alergias, né? As rinites da vida aí, Paulinho. Alergia é um problema, né? É verdade que a gente deve continuar usando o álcool em gel, que é uma grande prevenção nas mãos? Assim, não tanto quanto a Covid, tá? Não tanto quanto a época da Covid, mas a grande lição da Covid, ela nos mostrou o quanto que nós somos anti-higiênicos nas mãos. A gente não lava as mãos. Gente, é só lavar as mãos, tá? Seguidamente com água e sabonete, água e sabão. Nem precisa álcool, tá? Não precisa álcool. Se você passar álcool, tudo bem. Mas lavar as mãos, tá? Com sabão. Gente, lavar as mãos mais seguido. Não é para ser uma coisa neurótica. Qualquer coisinha, lava a mão. Ou qualquer coisinha, passa álcool. Não, porque tem efeito colateral. Tira a gordura, deixa a mão seca, pode quebrar a pele, dá inflamação na pele, né? Isso, claro que não. Excesso, não. Mas também falta, também não. Então, lavar as mãos mais seguidos. E se você está infectado, ou tem alguém infectado na casa? Tem um pouco mais de resguardo, sim. Um pouco mais de resguardo. Mas também nada neurótico, né? É verdade que o fato de levar a mão à boca e ao nariz é um dos grandes problemas, né? Quando tem alguém contaminado? Sim. Sim, tá? O maior contaminador é a mão, porque a gente bota a mão em tudo e bota a mão na boca, que nem eu tô fazendo aqui, a mão na boca, eu tô contaminando a boca, tá? Nossas mãos e a nossa boca é a parte do nosso organismo que tem maior contaminação de bactérias, tá? Eu gosto de falar e as pessoas ficam até assustadas, é mais contaminado que o nosso ânus. O nosso ânus é protegidinho, tem ali as nossas floras das fezes, só aquilo ali, sim. Só aquilo ali, ele é protegido, a gente faz a higiene. Agora, nas mãos, a gente encosta em tudo e geralmente tem a mania de, passar a mão na boca, né? Ou bota qualquer uma coisa na boca, uma caneta. Gente, tem gente que toma cerveja direto na lata. Imagina, passa ali boiada, barata, rato e tudo ali e contaminando. Então, a mão e a boca são dois grandes vetores ali, tá? De contaminação. Por isso que volta e meia dá uma lavada. Água e sabão, gente. Água e sabão. Ou então álcool gel. Já ajuda, né? A Simone quer parabenizar todos os funcionários técnicos de enfermagem, vacinadores e equipes da saúde pelo excelente trabalho que realizaram no dia de sábado. Então, parabéns aí aos agentes comunitários, aos agentes vacinadores, parabéns aí pela Secretaria Municipal de Saúde, a nossa secretária Sandra, também parabéns aí à nossa prefeita, porque está em cima cuidando da nossa população. E a bichinha cuida da nossa população mesmo, né? É uma dádiva, né? Ter uma médica como prefeita e ainda infectologista. Gente, é um luxo. Luxo é nosso. Não. Luxo é nosso. Ter o senhor toda segunda-feira. Terminou. Então tá. Beijo pra vocês. Muito obrigado pela grande oportunidade de estar com vocês aqui. Até semana que vem. Nós vamos falar sobre resfriados. O senhor não vai fazer feriadão, né? Semana que vem, né? Não. Vamos trabalhar. Dia 20 vamos trabalhar. Não, tem que trabalhar. Só aí. Tá? Até semana que vem. Tchau. Paz e luz.